Olá, o programa OAB Nacional começa agora com as principais notícias da Ordem dos Advogados do Brasil. Após pedido da OAB, o Ministério das Relações Exteriores divulgou o número de crianças que ainda estão separadas de seus pais e alojadas em abrigos nos Estados Unidos depois de entrarem irregularmente no país com suas famílias. Após anúncio na última semana pela Agência Nacional de Saúde Suplementar de mudanças nas regras e aumento nos valores dos planos de saúde, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, afirmou que a função da maioria das agências reguladoras deve ser revista. Comissão Nacional da Mulher Advogada comemora avanços na igualdade de gênero no sistema OAB. E você vai ver também, OAB comemora a sanção da lei que cria o Diário Eletrônico da entidade. A ferramenta vai reunir em um só lugar todos os atos, notificações e decisões da entidade. Ordem dos Advogados do Brasil realiza blitz contra a cobrança de bagagens nos aeroportos do país. Esses são os nossos destaques e o programa OAB Nacional está começando. A OAB está atenta à situação das crianças brasileiras separadas de seus pais nos Estados Unidos após entrarem ilegalmente no país. A Ordem dos Advogados do Brasil tem realizado um forte trabalho em apoio a essas famílias e, na última semana, pediu informações ao Ministério de Relações Exteriores sobre as crianças e sua estadia nos abrigos americanos. A Ordem reforça que vai continuar acompanhando o tema até que chegue ao fim o drama de todos os brasileiros separados de seus filhos. Desde que veio à tona a política de tolerância zero do governo americano a imigrantes ilegais em maio deste ano e de que crianças brasileiras tinham sido separadas de seus pais na imigração, a OAB Nacional tem se empenhado para resolver a situação dessas famílias. Em junho, o presidente da entidade, Cláudio Lamáquia, recebeu a diretora do Departamento Consular e de Brasileiros no Exterior, Maria Luísa Ribeiro Lopes da Silva, para discutir alternativas de suporte aos brasileiros. Já no mês de julho, em passagem pelos Estados Unidos, ele se reuniu com autoridades estrangeiras para tratar do assunto. Já na última semana, a OAB enviou ofício ao ministro das Relações Exteriores, Aloísio Nunes Ferreira, solicitando o número de crianças brasileiras que estão em abrigos americanos. 30 crianças e adolescentes brasileiros ainda permanecem em abrigos nas cidades de Chicago, Houston, Los Angeles, Miami e Nova York. Ainda segundo o governo brasileiro, os agentes consulares mantêm visitas regulares aos abrigos. Quanto à outra crítica da OAB sobre o governo brasileiro não ter constituído advogado para o trabalho específico de buscar o retorno das famílias, o Ministério respondeu que nos casos em que é solicitada a representação legal, há organizações com advogados especializados em direito imigratório que oferecem serviços gratuitos. Segundo a Ordem dos Advogados do Brasil, a entidade continuará atuando na causa até que todas as crianças sejam devolvidas às suas famílias. O presidente nacional da Ordem publicou no portal jurídico Conjur artigo em que fala sobre a importância do 5º Constitucional para o sistema de justiça e para toda a sociedade. O 5º Constitucional equilibra e qualifica o judiciário. A afirmação no título do artigo publicado no portal jurídico Conjur pelo presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, demonstra o posicionamento da Ordem dos Advogados do Brasil em relação ao dispositivo garantido pela Constituição Federal de 1988 e que vem passando por questionamentos e críticas em campanhas promovidas por setores do judiciário. O artigo 94 prevê que 1/5 dos membros de determinados tribunais brasileiros sejam compostos por advogados e membros do Ministério Público Federal ou Estadual. No texto, Lamáquia afirma que o 5º Constitucional tem garantido à segunda instância e aos tribunais superiores o conhecimento de destacados representantes da advocacia, proporcionando, junto com a magistratura de carreira, o equilíbrio necessário nas decisões e evitando a perpetuação de erros no sistema judicial.
Na publicação, o presidente da Ordem ainda rebate as críticas sobre o instrumento e questiona a grande quantidade de auxílios e subsídios destinados aos integrantes do Judiciário e sugere alterar a lei orgânica da magistratura para estabelecer punições efetivas e condizentes com as necessidades da sociedade. Ele encerra o texto reforçando a bandeira da Ordem dos Advogados do Brasil de uma alteração na Constituição Federal para que a advocacia passe a integrar, a partir do 5º Constitucional, todos os tribunais superiores. A OAB tem apoiado cada vez mais as causas femininas dentro e fora da entidade. E neste ano de eleição institucional, por exemplo, a participação das advogadas deve ser maior. Isso graças às cotas de 30% que garantem mais presença feminina nas chapas eleitorais. Desde que tomou posse, a atual gestão da OAB se empenha em promover a igualdade de gênero nos quadros diretivos da entidade e em toda a advocacia, cumprindo o Plano Nacional de Valorização da Mulher Advogada, aprovado em 2016. Metade dos profissionais inscritos na ordem é composta por elas e a Comissão Nacional da Mulher Advogada luta incessantemente para aumentar cada vez mais essa participação. Segundo a presidente da comissão, Eduarda Mourão, reflexo disso é a meta de alcançar 100% das comissões com participação feminina em todo o país. Nós ampliamos o número de comissões em todo o Brasil. Nós estamos hoje cerca de 80% dessas comissões em todas as subseções no Brasil. Estamos tentando a meta de 100%, mas já temos também uma união e uma integração bem maior dessas comissões no Brasil inteiro. O importante é sabermos que em todas as seccionais as comissões estão dedicadas no trabalho que a mulher advogada precisa e a mulher na sociedade. Um dos principais avanços pela igualdade de gênero na entidade se dá nas eleições, no cumprimento das cotas de 30% reservadas para as mulheres nas chapas. Com a medida, a participação feminina nas chapas subiu de 15% para 37%. A mudança no sistema eleitoral da OAB foi aprovada por unanimidade em 2015, com o objetivo de garantir que as advogadas tenham voz ativa na OAB. Mas não é só isso. A Ordem tem se dedicado também ao debate de políticas públicas para as mulheres, fortalecendo o papel delas na sociedade. E são essas diretrizes que nos conduzem à valorização da mulher, o posicionamento da mulher na advocacia, a valorização dela enquanto profissional, cursos, né, de capacitação para fortalecer essa mulher advogada e desenvolver também as políticas voltadas para as mulheres na sociedade. A OAB comemorou a sanção da lei que instituiu o Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil. A plataforma online vai reunir todos os atos, notificações e decisões da entidade. A proposta, que nasceu no Conselho Pleno da OAB, tramitou no Poder Legislativo durante 4 anos. Hoje, todas as decisões da OAB e seus atos são publicados no Diário Oficial da União. E isso demanda tempo e dinheiro à entidade. Pensando em uma melhor comunicação e publicidade aos atos da Ordem, considerados essenciais à administração da Justiça, a Ordem dos Advogados do Brasil propôs a criação do Diário Eletrônico. A sugestão foi aprovada pelo plenário da Casa e elaborada pela Comissão Nacional de Legislação da entidade. Em abril de 2014, durante a apreciação da proposta no plenário da OAB, o conselheiro federal e relator, na época, Francisco Sgaibe, explicou que as atividades desenvolvidas pela entidade são serviços públicos indispensáveis à Justiça e, por isso, a criação do Diário Eletrônico seria fundamental ao sistema OAB. No momento da elaboração do Estatuto, o processo de comunicação era analógico. No entanto, a evolução e a consolidação da rede mundial de computadores como fonte de informação impõe uma realidade insofismável. A mudança da proposta corrobora no sentido de impor celeridade, publicidade,
transparência e eficiência às decisões de caráter conclusivos da entidade. Foram 4 anos tramitando no Congresso Nacional, mas finalmente, em 2018, a Casa Legislativa aprovou em caráter conclusivo a criação do Diário Eletrônico da Ordem dos Advogados do Brasil. O projeto já foi sancionado pela Presidência da República e entra em vigor nos próximos 180 dias. A nova ferramenta vai trazer celeridade e transparência, já que integra todo o sistema OAB. A norma altera os artigos 45 e 69 do Estatuto da Advocacia, permitindo a publicação dos atos, notificação e decisões dos órgãos em diário eletrônico da entidade. A nova lei ainda estabelece regras para a contagem de prazos quando o termo inicial for referido à publicação na ferramenta. A única ressalva é para os atos reservados ou de administração interna. Segundo o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, a medida é resultado do trabalho de otimização na gestão de recursos, já que toda a economia reflete na ampliação do leque de serviços prestados à advocacia, na melhoria das estruturas das dependências da ordem, entre outros benefícios. Depois da atuação da Agência Nacional de Saúde Suplementar em relação ao aumento nos valores cobrados dos usuários de planos de saúde, o presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, defendeu, em matéria no site do Conselho Federal, a necessidade de revisão do papel das agências reguladoras na estrutura do Estado brasileiro. A matéria publicada no site do Conselho Federal traz o posicionamento do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, sobre a atuação das agências reguladoras no país. Segundo ele, a função da maioria delas deve ser revista, já que representam uma grande parcela nos cofres do governo e têm funcionado como moeda de troca política e em favor dos interesses das empresas e não dos consumidores. O posicionamento da ordem sobre o assunto é resultado de casos recentes envolvendo agências reguladoras e em prejuízo aos cidadãos, como quando a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, autorizou a cobrança de uma taxa extra para o despacho de bagagens, argumentando que essa prática reduziria os preços das passagens e também a taxação para marcar assentos nas aeronaves. A mais recente decisão de agência reguladora que prejudica o consumidor foi tomada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, que aumentou os valores dos planos de saúde e criou novas regras sobre franquia e coparticipação. Por isso, para a OAB, é urgente a necessidade de revisão do papel das agências reguladoras na estrutura do Estado brasileiro. Desde que a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, permitiu que empresas aéreas cobrassem a mais pelo despacho de bagagens, a OAB tem promovido ações contra a cobrança ilegal do serviço. E na semana passada, a OAB Nacional e as seccionais foram aos principais aeroportos brasileiros para fazer blitzes, para esclarecer os passageiros sobre os direitos que estão sendo violados. Desde que começaram as cobranças para despachar bagagens, a OAB Nacional tem ido contra a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, que regulamentou esse custo para o consumidor. Pela segunda vez, a OAB, o Ministério Público e o PROCON fizeram blitz nos principais aeroportos do país para fiscalizar os abusos cometidos pelas empresas contra os consumidores. Essa é uma iniciativa do Conselho Federal, da Comissão Nacional de Defesa do Consumidor e que foi encampada por todas as seccionais. Então nós, dos estados, resolvemos fazer essa blitz em todos os aeroportos do país e nessa blitz a nossa intenção é conscientizar o consumidor através dessas cartilhas, onde aqui estão os principais direitos do consumidor e também cobrar a sustação dessa resolução 400 da ANAC, que é aquela que regulamenta a cobrança de bagagens. O que temos é um trabalho também em curso, um processo de decreto legislativo no Congresso Nacional, em que o sistema OAB voltará à carga para sua aprovação, cujo objetivo é sustar os efeitos dessa nefasta resolução da ANAC. Outras cobranças abusivas já foram identificadas pelo Ministério Público, como a taxa para marcação de assentos. O órgão está colhendo provas para, então, notificar as empresas aéreas que operam no país.
Nós não estamos encontrando nenhum benefício ao consumidor, muito pelo contrário. O que a gente tem assistido gradativamente é a retirada de direitos dos consumidores, como, por exemplo, agora para o consumidor marcar o assento quando adquirir a passagem, ele precisa pagar uma tarifa extra. Isso não tem sentido, isso é um absurdo. Então o Ministério Público vai, através dos seus meios de investigação, apurar essas questões. Se for o caso, até uma ação civil pública nós vamos ajuizar. As empresas podem ser multadas em até 6 milhões de reais pelas irregularidades nas cobranças. Segundo a diretora-geral do Procon DF, a parceria entre as entidades representativas fortalece as ações. A OAB ela tem também o setor de defesa do consumidor, né, o Conselho de Defesa do Consumidor, assim como o Ministério Público. E a gente sempre trabalha em conjunto, principalmente quando é uma ação maior, que é o caso disso aí, que prejudica uma quantidade muito grande de consumidores, não é uma coisa individual. Tudo que é coletivo, normalmente a OAB participa e o Ministério Público participa junto com o Procon. Materiais informativos com os direitos dos consumidores nas viagens aéreas foram distribuídos durante a ação. Os passageiros aprovaram a blitz. Eu acho essa cobrança assim abusiva, porque na realidade as passagens fizeram foi aumentar. Eu não gostei da cobrança por despachar bagagem. Eu preferia do modo como era anteriormente e a promessa que fizeram no intuito de baixar o valor, eu particularmente não percebi. O presidente nacional da OAB, Cláudio Lamáquia, inaugurou junto ao presidente da seccional do Paraná, José Augusto Noronha, a nova sede da subseção em Francisco Beltrão. A OAB Francisco Beltrão está entre as 7 maiores do estado, com 900 advogados inscritos. A nova estrutura está localizada numa área central da cidade, com 1.200 metros quadrados de área construída e conta com salas de reunião, escritório compartilhado, secretaria, auditório para 260 pessoas, além de um espaço de convivência. Lamáquia também inaugurou a sala da advocacia na Justiça Federal de Pato Branco e na cidade de São João. A qualidade do ensino oferecido nas faculdades do país é preocupação comum entre representantes de várias profissões. E para fomentar o debate necessário para a melhoria da educação superior brasileira, a OAB e outros conselhos federais de profissões regulamentadas formaram no ano passado um fórum permanente. Mais uma vez, eles se reuniram para debater questões como ensino à distância, transparência e colaboração entre os conselhos. A terceira reunião do Fórum Superior dos Conselhos Federais de Profissões Regulamentadas, realizada pela OAB por meio da Comissão Nacional de Educação Jurídica, trouxe à discussão a preocupação do grupo com a qualidade do ensino superior no Brasil. Para os especialistas, existe atualmente uma precarização na área. As profissões regulamentadas só podem ser exercidas por quem está enquadrado nas normas da profissão estabelecidas por lei. Essas regras garantem a certificação da qualidade do profissional. Atualmente, no Brasil, de acordo com dados do Ministério do Trabalho, existem 68 profissões regulamentadas. E a grande preocupação desse debate realizado pela OAB é que seja mantido um padrão desses cursos, já que é grande a oferta de formação sem critério. Dados do Censo da Educação Superior, divulgados pelo Ministério da Educação, mostram que entre 2006 e 2016 houve um aumento de 62,8% no número de matrículas no setor. Mais de 8 milhões de alunos de variados cursos só em 2016. A grande preocupação é com a falta de padrão quanto às horas cursadas e modalidade de ensino. Na visão do Fórum, o esvaziamento dos cursos presenciais e a grande oferta de educação à distância têm causado prejuízo na qualidade de ensino. Eles criticam o posicionamento do MEC e do Conselho Nacional de Educação em não dialogar com os conselhos para desenvolver um padrão de políticas educacionais nos cursos superiores. Para o Fórum, algumas medidas podem contribuir para a qualidade do ensino, como cursos de proficiência, educação profissional continuada e mais especialização. O objetivo principal é discutir o ensino, a qualidade do ensino
e o produto que advém desse ensino para a sociedade como um todo. Ao todo, 23 representantes de conselhos federais de profissões regulamentadas participaram da reunião e emitiram uma nota ao final do encontro. O documento possui 15 tópicos, entre eles, solicitar ao MEC o envio de estudo técnico sobre planejamento e critérios para a abertura de cursos superiores no Brasil, estabelecer estratégias entre os conselhos profissionais a fim de coibir a proliferação indiscriminada de cursos superiores à distância, exigir o cumprimento dos requisitos legais de acessibilidade, inclusive pedagógica, em todos os processos de regulação dos cursos em trâmite no Ministério da Educação e viabilizar uma campanha nacional de valorização da educação superior e do profissional. Já uma medida importante para a advocacia foi aprovada pelo plenário da Casa. Na sessão plenária de julho, os conselheiros votaram a redação final do provimento 179 de 2018, que regulamenta o Registro Nacional de Violações de Prerrogativas no âmbito da entidade. O registro, já publicado no Diário Oficial da União, vai reunir as decisões das seccionais a respeito da concessão de desagravos após transitarem em julgado. A pauta analisada pelo plenário da OAB foi um desdobramento de matéria avaliada anteriormente pelos conselheiros e que altera o regulamento geral do Estatuto da Advocacia e da OAB, criando o Registro Nacional de Violações de Prerrogativas no âmbito da entidade. Desta vez, terminando de regulamentar a matéria, foi criado o provimento 179 de 2018, que trata do funcionamento e finalidades do registro. O acesso ao Registro Nacional de Violações de Prerrogativas é exclusivo ao sistema OAB, ou seja, só conselheiros, membros das seccionais e funcionários podem consultar essas informações. Esses dados é que podem ajudar na avaliação a respeito da presença ou não de requisitos necessários à inscrição nos quadros da ordem. Também certamente vai orientar a atuação das seccionais e do Conselho Federal em toda a dimensão da proteção das prerrogativas profissionais, junto aos tribunais, junto ao Ministério Público, junto às instituições representativas das diversas carreiras do direito, delegados de polícia, enfim, um conjunto de informações que estará disponível a todas as seccionais, a todo o sistema, a funcionários, presidentes, diretores de subseção. A ideia é que, com o dispositivo e de posse dessas informações, a atuação em defesa da advocacia, dos direitos e garantias do exercício profissional possam ser melhor exercidas a partir de dados estatísticos, estudos do tipo de violação praticados com maior regularidade, tentando prevenir e coibir a eventual ofensa a um direito ou garantia da advocacia. E o programa OAB Nacional fica por aqui. Você pode visitar as nossas redes sociais. A OAB está no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube. É só colocar CFOAB. Não deixe de acessar também o site da Ordem, oab.org.br. Obrigada pela companhia e até semana que vem.